todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos iniciando mais uma aula de Teologia Sistemática e hoje a nossa aula de número 11. Estaremos tratando de 3 atributos, sendo eles de justiça, santidade e sabedoria. Estamos vendo os atributos de Deus. Eu começo com o texto de Isaías 64, verso 6, que diz: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento que nos arrebata. Nossa aula de hoje promoverá uma reflexão por esses 3 atributos que citei. Estes atributos se encaixam muito bem quanto ao governo de Deus. Justiça, santidade e sabedoria são atributos que estão ligados tão intrinsecamente que fica viável tratá-los de forma conjunta. Até porque o estudo sistemático dos atributos de Deus, embora se dê separadamente, devemos ter sempre em mente que todos se harmonizam de forma contínua, simultaneamente. A justiça de Deus sempre foi o tema de discussão e principalmente nesses últimos dias nós temos cada vez mais este assunto em voga. Portanto, teremos de lembrar o que diz o texto acima, o que nos mostra que a nossa condição é de total disparidade com a pessoa de Deus, ao ponto de que somos infelizes ao tentar julgar as ações divinas com base em algum pressuposto nosso. O ser humano, conforme o texto acima, é imundo, mortal e volátil. Imundo pelo pecado que nos condiciona à mortalidade, e enquanto caminhamos para essa decrepitude, experimentamos a volatilidade dos nossos anseios. Hoje somos e amanhã já não somos mais. Nós firmamos alianças, depois as quebramos, choramos hoje para rirmos no porvir e assim caminhamos. Não temos nenhum padrão sustentável e permanente a ponto de questionar, arguir ou limitar as ações de Deus. Isso nem sequer jamais nos foi permitido. Haja vista, sempre a Escritura nos lembra de voltar ao entendimento de nossa desgraça anterior. Talvez seja isso mesmo que faça com que muitos não leiam a Escritura e a rejeitem ou mesmo tentem desmenti-la. A nossa depravação, ela nos impede de ouvir e entender os preceitos de Deus, de seguir a sua lei que é boa, plena e eterna. Essa lei, há muito tempo, foi plantada no coração do homem, mesmo quando não havia grafia. Entretanto, tais homens buscam suas próprias leis, a fim de viver em seu estado de, abre aspas, felicidade, fecha aspas. Substituímos os conceitos de absolutos pelo subjetivismo dos sentidos, enquanto estes podem nos enganar. Segundo o próprio John L. Daggs, por motivo da cegueira da sua depravação, os homens reclamam prazeres como se fosse um direito natural, sem importar qual seja o seu caráter e a sua conduta moral. Eles rejeitam o governo moral de Deus e buscam a felicidade, segundo métodos pessoais, e nisto consiste a rebeldia deles, e é a isso que a justiça de Deus fará oposição. Segundo o autor, é a rebeldia do homem que causa a oposição da justiça divina. A justiça divina, para aquele que é obediente, ela é boa, mas para aquele que é desobediente, ela é terrível. Tanto que ele vai dizer um pouco mais à frente. O que ele vai dizer aqui define bem o que seria ou o que é a justiça de Deus. Segundo John L. Daggs, a justiça de Deus é o atributo que infunde terror em tais indivíduos, lançando contra eles a ira da onipotência. Isso se dá por conta do seu caráter santo. Deus não comunga com o pecado. Daí inferimos um outro atributo. O atributo de santidade nos leva ao entendimento que todos os demais atributos de Deus são plenamente perfeitos, por conta do seu caráter santo. Portanto, diante de um Deus santo e uma humanidade pecadora, caída e perdida em seus delitos, podemos compreender a repulsa a tudo que se denomina relacionado a ele. Aos seus eleitos, eis a ordem: sereis santos, porque eu sou santo, diz Levítico 11:44. E além disso, temos um soberano rei que é sábio. Suas ações são justas, porque ele é santo, e por ser santo, é sábio. Tudo o que ele fez ou faz é sábio. Isso nos mostra o quanto podemos confiar que não há nada feito errado ou por experimento de suas mãos. Sem dúvida, sua bondade, justíssima, santa e sábia abominam o pecado e os seus efeitos a ponto de punir de forma justa o mal contido no mundo criado.
em decorrência da queda. Não é difícil explicar como a tsunami foi capaz de fazer o estrago que causou sem que Deus fosse depreciado de sua santidade ou de sua bondade. Enquanto entendemos que a justiça divina está em plena ação quanto ao pecado na criação, sendo dia após dia aplicada com base em seu propósito e não em nossas expectativas, podemos perceber que tudo concorre de forma justa, soberana, baseado no caráter de um Deus santo de infinita sabedoria. É daí que nas situações mais absurdas, mais contrárias, nós podemos inferir que Deus é sábio em todas as coisas e que tudo o que Ele faz é perfeito, ainda que tal situação não tenha sentido. O que faz com que todas as minhas ideias, padrões, expectativas, anseios, todo o meu senso de justiça, e aí eu volto ao texto de Isaías 64, verso 6, que diz que as nossas justiças são como trapo de imundície. Tudo que nós pensamos, tudo que nós inferimos é corrompido pelo pecado. Portanto, pensar Deus em sua ação é pensar sempre em um governante justo, santo e sábio que não pode jamais ser depreciado pelo mal que há no mundo. E essas coisas não fogem ao controle de Deus e nem depreciam nenhum de seus atributos. Mais uma vez reiterando, embora estudemos os atributos de Deus de forma separada, devemos ter em mente que tais atributos, tais ações, ocorrem de forma conjunta, de forma harmoniosa, de forma contínua, simultânea. Encerramos esta aula de hoje para voltarmos na próxima aula, dessa vez tratando do tema da Trindade.